Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos e uma ótima semana em nome de Jesus. Segunda-feira, 1º de junho de 2020. Segunda-feira eu reservo para fazer um resumo da pregação do dia anterior, do domingo. E ontem, dando sequência à nossa exposição do Evangelho de Marcos, nós falamos de Marcos do capítulo 7, do versículo 31 até o versículo 37, que narra a cura de um homem mudo e surdo, depois que Jesus sai da terra de Tiro e Sidom, vai para a terra de Decápolis e lá os homens apresentam esse mudo e surdo para Jesus e Jesus cura este homem. O tema da nossa pregação de ontem foi identificação. Por quê? O que nós enxergamos ao ler esse texto é exatamente a identificação de Jesus. Primeiro, com este homem. Segundo, com as promessas do Antigo Testamento e também a identificação de Jesus com o Deus Criador de todas as coisas. Eu quero falar de cada um desses termos. Primeiro, falar de Jesus identificando-se com as promessas do Antigo Testamento. Quando Marcos refere-se a esse homem como um surdo e gago, ele usa o termo grego mogilalos. Esse termo grego mogilalos só é usado anteriormente no livro de Isaías. Quando no livro de Isaías usa o termo mogilalos, está falando que o Messias, o rei prometido, ele curará os mudos e também surdos. Ou seja, o que Marcos quer dizer quando ele usa o termo mogilalos é que a promessa de Isaías está se cumprindo agora. Ou seja, Jesus identifica-se com as promessas do Antigo Testamento. Isso tem uma implicação muito forte para mim e para você, porque assim como as promessas do Antigo Testamento se cumpriram, as promessas que nós temos também da era vindoura também se cumprirão, porque não há nada que possa fazer com que eu duvide de que, se as promessas foram cumpridas, as promessas do futuro também se cumprirão. Outra identificação de Jesus é com o homem, e aí ele identifica, usando aquele mudo e surdo como exemplo, identifica-se muito comigo e com você. Por quê? Jesus identificou-se com a limitação daquele homem. Quando Jesus vê que aquele homem não consegue ouvi-lo, Jesus começa a tocar nas partes do seu corpo. Então ele toca na orelha, ele toca na boca, dizendo exatamente o seguinte: olha, a sua limitação, eu sei o que é a sua limitação, porque eu também tenho as minhas limitações, porque eu abri mão de toda a minha glória e me tornei limitado por amor a você. Então quando Jesus toca naquele homem, ele está fazendo uma identificação com a limitação daquele homem. Mas não é só isso. Jesus também limita-se com a ofensa daquele homem. Aquele homem sofria muito emocionalmente, sofria zombaria e sofria ofensa de pessoas, às vezes até inconscientemente. As pessoas olhavam para ele, por quê? Porque ele era uma pessoa diferente do resto das outras pessoas. Isso fazia com que ele se sentia ofendido. E Jesus sabia exatamente que ele seria extremamente ofendido pelo pecado do homem na cruz do Calvário. Então Jesus também identificou-se com a ofensa daquele homem. E por último, o texto bíblico diz que Jesus, ele olha para o céu e exclama, Efatá. Lá na cruz do Calvário, Jesus também olharia para o céu e ele declararia, está consumado. Ou seja, identificando-se com a nossa dor, com o nosso pecado, dizendo que está consumado para que a dor e o pecado finalmente chegassem ao fim. Sendo assim, Jesus também identifica-se com a nossa dor e com o nosso pecado. E por último, Jesus identifica-se com Deus Pai. É interessante que o texto diz que Jesus fez tudo maravilhosamente bem. Tudo ele tem feito maravilhosamente bem. Isso remonta lá na criação de todas as coisas, quando Deus termina de criar todas as coisas e ele exclama que fez tudo muito bem. Portanto, quando Jesus identifica-se com Deus, ele identifica-se na criação, dizendo que ele também, assim como o Deus Pai fez todas as coisas criadas muito bem, Jesus também, na sua obra de redenção, fez tudo muito bem. Nós propomos uma aplicação a partir disso, eu quero relembrar essa aplicação para que ela possa nos ajudar aí durante esta
semana, nós temos o seguinte: temos alguém capaz de identificar-se profundamente com as nossas dores. E aí nós nos lembramos do texto que está em Hebreus capítulo 4, versículo 15, que diz que nós temos sumo sacerdote que pode compadecer-se de nossas dores. Então, afirmamos que nós temos sim alguém que pode identificar-se profundamente com as nossas dores. Jesus, ele sabe o que é sofrer uma ofensa, Jesus sabe o que é ter uma limitação, Jesus sabe o que é ser emocionalmente agredido, Jesus sabe o que é ser fisicamente agredido. Jesus, ele é um Deus, um mestre que não só nos ensina numa torre de marfim, não, ele nos ensina passando pelas dores que nós passamos. Então a aplicação que temos é: se temos um sumo sacerdote que pode se condoer profundamente com as nossas dores, o quanto isso vai nos trazer paz, conforto e tranquilidade. Eu posso responder dizendo o seguinte: se o nosso Deus sabe exatamente o que é sofrer, nós temos alguém que tem uma profunda empatia por nós. Nós temos alguém que sabe exatamente o tamanho, o peso e a dor que nós sentimos durante a nossa caminhada e durante as nossas lutas e tribulações. Então é isso, pessoal. E você possa aplicar esta palavra, que durante a sua semana, ao passar pelas dores, ao passar pelas dificuldades, durante toda a sua vida, ao enfrentar as limitações, ao enfrentar as dores, você possa se lembrar que nós temos um Deus que é capaz de sentir a nossa dor, de passar pelo que nós passamos e principalmente alguém capaz de condoer-se com a nossa dor. Então é isso. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana para todos nós.